Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gunnar von Herbert falando. Vamos lá para mais um podcast. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão da criatividade. Ser criativo ele pode ser uma bênção como uma maldição. Eu acho que todo mundo pode ser uma bênção e uma maldição. Quase todo mundo pode ser uma bênção ou uma maldição. Porque se você usa algo que é para ser bom de uma maneira errada, você pode usar aquilo para o mal, tá? Quando é que a criatividade pode ser usada para o mal? Bom, para cometer crimes. Esse é um exemplo, né? Então a pessoa pode ser criativa. Vamos dar um exemplo, claro. As pessoas que vendem drogas e às vezes passam drogas de um país para outro, obviamente existe toda uma questão de restrição, de controle de vários países quanto aquilo que entra no país. O que é que uma galera que é criativa faz? Pensa em maneiras de entrar ilegalmente com a droga, tá? E assim por diante. Num âmbito menos criminoso, como que a criatividade ela pode ser ruim? Vou dar dois exemplos. Primeiro, quando você tem a criatividade como uma fantasia e você começa a fantasiar e você começa a acreditar nessa fantasia. Isso pode ser muito ruim. Se você está vivendo fora da realidade e de uma maneira onde a realidade ela percebe isso e você então começa a ser conhecido como alguém que é mentiroso, né? Se você comunica essa fantasia que você tem, você então começa a ser conhecido como mentiroso, né? Criando histórias que são irreais, criando situações, criando desculpas. E outra maneira como a criatividade pode ser ruim também é quando você, por exemplo, você é criativo demais e você perde o foco, tá? Então eu conheço pessoas que são bastante criativas e que não conseguem focar em uma coisa só. Eu tenho essa tendência, tá? E eu reconheço essa tendência, então eu consigo trabalhar bem dentro dela, porque eu estou o tempo todo me vigiando, tá? Então eu quero sempre concretizar aquilo que eu estou começando, terminar aquilo que eu comecei, para poder então partir para outro tipo de projeto, tá? Então, mas foi algo que assim, foi a maturidade que me ensinou. Não é algo que é intuitivo para mim, que beleza, deixa eu só terminar isso aqui, depois eu penso, não, enquanto estou fazendo uma coisa, eu estou pensando em outras 10, e isso pode ser bastante perigoso, porque as coisas precisam de foco, porque como nada é fácil, tudo é muito difícil de ser realizado. Você precisa dedicar, empregar esforços muito grande para realizar qualquer tipo de tarefa, tá? E então a criatividade ela pode ser realmente essa faca de dois gumes, né? Ela pode te cortar também se você não se cuidar com ela, tá? Mas no geral, a criatividade ela é a ferramenta mais fantástica que existe, né? É uma das coisas que eu acredito que nos aproxima de Deus, que me aproxima de Deus é quando eu me sinto criativo, e como Deus me fez uma pessoa muito criativa mesmo, é algo que para mim é algo que une eu e Ele, que é um momento que eu entendo que toda vez que eu crio algo, eu não tenho opção senão atribuir a Deus a glória. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu terminei de fazer uma pintura uma vez, eu falei, cara, como é que eu não tenho capacidade de fazer isso? E eu fiz. Toda vez que eu termino um livro e eu releio ele, eu falei, caramba, eu escrevi isso mesmo. Eu tive esse pensamento, tive essa sacada, e eu realmente não consigo falar, não, bater no peito e, eu tive essa sacada, eu sou bom mesmo. Eu não consigo ter esse pensamento. Eu atribuo ao Espírito Santo que habita em mim. E independente de você, quem você é, como você faz, o que é que você faz com a tua vida, eu tô falando do meu processo. E no meu processo eu consigo só atribuir tudo a Deus,
porque eu desconfio do resultado sempre, porque na grande maioria das vezes aquilo que eu faço, aquilo que eu termino, eu tenho um prazer enorme e eu faço geralmente aquilo que eu gosto, tá? Eu tenho esse bom hábito de buscar fazer coisas que realmente eu entendo que estão gerando valor e que são prazerosas, tá? Então eu procuro fazer isso, tá bom? Quanto a ser criativo, então eu quero ajudar você a ser um pouquinho mais criativo, tá bom? Eu quero ajudar você a compreender um pouco mais, talvez desmistificar algumas coisas sobre a criatividade para ajudar você a ser mais criativo. No âmbito do empreendedorismo, a gente tem a palavra inovação, né? Você ser criativo no empreendedorismo é você inovar, é você procurar fazer algo novo, né? Então, isso tudo são coisas que são maravilhosas, porque é na inovação que a gente tem novos produtos, que é na inovação que a gente consegue entender coisas que a gente não entendia sobre a vida, né? Então, primeira coisa, ninguém cria nada do nada, ok? Tudo na vida é feito de referências. Se você quer ser criativo, então, a primeira sugestão que eu te dou, o primeiro conselho que eu te dou é: procure entender quais são as suas referências, tá? Existe um processo de criatividade, tá? E a gente, quando nós estamos desenhando, então deixa eu pegar um exemplo, por exemplo, um exemplo de filme da Pixar, tá? Se você vai assistir um making of de um filme da Pixar, um filme que a Pixar é conhecida por ser muito criativa, por ser bastante inovadora, tá? Desculpa. E aí você vai assistir lá, sei lá, eu tô tentando lembrar aqui qual que eu assisti. Ah, tá, lembro. Eu tava assistindo o making of do filme Up, tá? Aventura nas Alturas lá, aquele filme do velhinho que ele tem a casa de balão. Filme fantástico, muito lindo. Eu chorei demais no começo do filme. É uma coisa que, assim, quando você ama alguém, você é casado, você ama a sua esposa, e aquele filme, ele te toca numa maneira especial, porque você fala sobre a velhice, você fala sobre o final da vida, num filme de criança. Então ele é muito lindo, muito fantástico mesmo, muito criativo. E aí eu tava vendo como é que eles buscavam referências pro filme, porque imagina que no filme, que ele é uma animação em 3D, eles têm que recriar ou têm que criar um mundo para aquele filme. Então chega uma hora que, primeiro, o filme começa numa cidade que ela tem tipo um bairro normal com várias casas e um casal que ele está apaixonado e que vive a sua vida normal. Ele vende balão para poder sobreviver, os dois vendem balão, aí eles envelhecem, pelo que mostra o filme, eles não têm filhos, e a velhinha morre, o que cara, é nessa parte que não tem como não chorar. E depois disso, deixa eu falar aqui então, principalmente porque hoje, dia 29 de julho, fazem 10 anos que a minha esposa veio dos Estados Unidos para o Brasil. Ela deixou toda a família dela e ela veio casar comigo. Uau, obrigado, Dani. Eu te amo muito mesmo. Deixa eu só deixar registrado isso, que hoje é um dia muito especial pra gente. E quando eu assisto Up, eu só consigo pensar em você, como eu faço todas as vezes que eu ouço qualquer tipo de música romântica. Tudo que é de bom me faz lembrar de você, porque eu te amo, tá bom? Você me deu o presente mais lindo do mundo, que é o primeiro, teu amor, e o resultado do nosso amor é a nossa filhinha Juliana. A gente tem uma casa feliz, a gente passa por luta junto e a gente está crescendo junto, e eu não quero passar com mais ninguém além de você o resto da minha vida. Então deixa eu fazer essa pequena homenagem aqui à minha esposa, que merece tudo de bom que a vida possa dar,
e Deus tem sido misericordioso conosco, e eu tenho certeza que todos os sonhos dela, que estão todos em Cristo, todos serão realizados, porque ela tem um coração servo, ela tem um coração amoroso, e ela me faz muito melhor. Bom, agora que eu fiz essa mensagem, essa singela mensagem e homenagem, eu tô voltando a falar do filme então, que quando ela morre, muda o mundo dele, porque o bairrinho que eles moravam, ele vira uma grande cidade com prédios, e em todo o torno deles existem muitos prédios, exceto a sua casa. Então eles querem comprar a casa dele para tornar aquilo prédio. Bom, aí você precisa de referência de cidade para você fazer prédio. Bom, daí tem que pesquisar arquitetura. Você não vai fazer tudo um quadrado só, aquele prédio retangular com a janela. Não, cada prédio é um prédio diferente, tem uma arquitetura diferente. Você tem que buscar referências. Então aí, depois acontece lá o negócio, bababá, ele coloca os balões porque ele não quer ir para uma casa de velhinhos. Ele coloca os balões na casa dele, faz a casa flutuar, e ele vai começar uma viagem. E essa viagem ele para num lugar aqui no sul, na América do Sul, aparentemente, e é inspirado lá na Angel Falls da Venezuela, né? Que eu não sei como é que chamaria, se é um canyon, se é uma montanha, mas é algo que eles mostraram no making of, como que eles tiveram que ir nesses lugares, tirar fotos de lugares que inspirariam eles a desenhar, tirar fotos de vegetação, porque você tem que criar a vegetação do lugar, né? Tem que fazer sentido, tem que ser coerente, né? A criação inteligente, ela busca esses detalhes. Então não existe perfeccionismo. Toda e qualquer pessoa perfeccionista que você conhecer vai ser uma pessoa frustrada, tá? Infeliz, porque ela está buscando algo que não existe, tá? Ela é imatura, é infantil, porque não existe não existe ser perfeito em nada, tá? A perfeição ela é muito subjetiva e ela não é mensurável. Agora, você pode ser detalhista, e nisso não há problema algum. Então você buscar por detalhes é uma coisa que é até prazeroso, tá? E aí você vê que quem está buscando referência, quem é criativo, busca muita referência, porque você tem que fazer estudos, ok? E nesses estudos, aí você começa a se educar, e você vai enchendo o teu subconsciente de referências. Agora, não é só aquelas referências específicas que você está buscando para qualquer tipo de coisa. Por exemplo, você está buscando uma solução criativa para um empreendimento. Então você vai ter que entender o que é que eu vou empreender, o que é que me dá prazer em fazer, o que é que eu sou bom em fazer, o que é que existe uma demanda real no mundo em fazer, e que eu poderia fazer por essa minha vida sem me arrepender da vida que eu tive, tá? Então você começa a responder essas perguntas, você vai chegar em algo. Porque eu estou em frente do Burger King aqui enquanto eu estou dirigindo, eu vou falar o seguinte: digamos que seja fazer hambúrguer. Poxa vida, tem o McDonald's, tem o Burger King, que são referência disso, de coisa grande. Aí você tem o KFC, que agora está em Curitiba também, de frango. E aí existe hamburgueria gourmet em tudo quanto é lado. Como é que você vai fazer algo que vai ter um diferencial grande o suficiente para você ser competitivo? Você vai ter que buscar soluções para isso, então. E eu tô falando de algo super competitivo, que é comida. Você está falando de hambúrguer, mas o hambúrguer vai competir com a com macarronada, com feijão, com arroz, com qualquer tipo de outra comida. Então você não está competindo só com o McDonald's, com o Burger King. Você está competindo com todas as comidas que existem. Como é que você tem então um diferencial? E quem quer empreender precisa buscar essa pergunta. E nessa pergunta, para você responder, você tem que ser criativo.
Você vai criar um hambúrguer quadrado? Tá. Você precisa ser criativo. No processo de criatividade, não tem problema algum você fazer aquilo que a gente chama de brainstorming, que é você sentar e você simplesmente anotar tudo que vem no seu cérebro. Todas as ideias malucas. Então, hambúrguer quadrado, hambúrguer vegano, hambúrguer de carnes de animais diferentes, que tipo de animais, né? Então, tipo de nome de hambúrguer. Eu lembro que eu trabalhava num hotel e todos os sanduíches do hotel, eles tinham um nome de um monte no Japão. Por que monte? Porque, poxa, o sanduíche queria passar um ar de grandeza. Tá chovendo, tá bom? Então, se você ouvir qualquer tipo de barulho externo, é a chuva. Então ele queria mostrar o hambúrguer, o sanduíche, ele queria, na realidade o chefe do restaurante, ele queria mostrar que o hambúrguer ele era algo grandioso, como uma montanha. Então tinha lá o Monte Fuji, tinha outros nomes de montanhas japonesas lá. E a ideia disso tudo era que as pessoas eles tivessem essa impressão, tá? Então você tem que ser criativo, fazer esse brainstorming, anotar todas as ideias malucas, as mais absurdas possíveis, porque nada no brainstorm pode ser censurado, tá? Aí eu vou te dar o grande segredo. Algo que você não valoriza. Você é uma pessoa única. E nesse processo de criatividade, ninguém no mundo pode pensar como você. Ninguém no mundo teve as mesmas experiências que você. Então, você precisa se valorizar e reconhecer e aceitar a sua história. Vamos lá então. Só você nasceu dos pais que você nasceu. Só os seus pais tiveram as experiências que eles tiveram na vida. Só você que teve esses pais nasceu nessa cidade em que você nasceu. Teve os irmãos ou não teve os irmãos, e por consequência disso teve brigas ou não teve brigas, teve momentos de solidão ou teve momentos de querer estar sozinho. Só você que teve todas essas experiências foi para a escola que você foi. Só você teve os amigos que você teve, com as personalidades diferentes que te influenciaram. Só você, a partir disso, começou a assistir os programas de TV que você gostava, ler os livros que você gostava. Só você viveu cada detalhe da sua vida. Por mais que 1 milhão de pessoas tenham lido Harry Potter, só você leu Harry Potter com os teus olhos. Só você teve a experiência que você teve. E isso te faz uma pessoa única. Por que é que você deve valorizar a tua história, por mais dura que ela seja, por mais difícil que ela seja, por mais traumática que ela seja? É porque ela fez você em quem você é hoje. A partir de hoje. Esquece de tudo que você ouviu até agora. Mas a partir de hoje é responsabilidade sua, não mais da vida, em viver a vida como você quer. Então, você ressignificar a sua dor, você transformar a tua dor em força, você transformar a tua luta em energia, em motivação, para você poder então fazer algo que é fantástico, que é você não permitir que outras pessoas sofram aquilo que você sofreu. Você criar soluções que vão trazer solução para a vida de outras pessoas. Pô, mas eu quero criar hambúrguer. É isso mesmo. Que lembrança que o teu hambúrguer vai trazer nas pessoas? Quando eles comerem, qual é a sensação que você quer que elas tenham? Quais são os sabores que você quer que ela sinta no seu paladar? Qual que é o cheiro que você quer que ela sinta? Deixa eu te falar um exemplo bem maluco. Hambúrguer ketchup, né? A gente faz essa assimilação, né? Tem um ketchup que ele é ketchup de jalapeño. Eu amo esse ketchup. É muito presente o sabor do jalapeño, mas ele não tem uma picância tão forte. Agora, o sabor do jalapeño, ele é bem presente nesse ketchup. Eu amo jalapeño. Então, o jalapeño é uma coisa que me lembra do México. Então, quando você começa a pensar que
o cheiro, que o gosto, que as coisas trazem sentimentos para as pessoas, você começa então a fazer perguntas. Que sentimento que essa pessoa vai ter? Como que vai ser a embalagem desse hambúrguer? Como que vai ser o ambiente onde ele vai ser vendido? E você começa a criar uma história. Aí a gente vai fazer um outro podcast sobre storytelling. Mas você vai contar uma história através de cada passo que a pessoa der no local onde você vende o seu hambúrguer. E você vai construir e contar essa história para o seu cliente, porque ele vai recontar a sua história para outras pessoas, se ela for uma história boa o suficiente para ser contada. Essa que é a questão. O melhor cliente é aquele que conta a sua história para os outros. Então você precisa ter uma história que ela é envolvente, que ela é inspiradora, que ela traz emoções. E isso é criar experiência. A gente vai falar também sobre criar experiência. Cara, tem muito conteúdo pra gente falar. Eu tô fazendo esses podcasts com muita alegria. Eu trabalho e estudo muito. E por isso eu acredito que eu tenho muito conteúdo para poder passar. E dentro disso, a criatividade é a atividade de criar. Mas o problema aqui desse nome é que muitas das vezes a gente é levado lá na Bíblia, onde Deus criou o mundo e Ele deu simplesmente ordens e aquelas ordens aconteceram. Mas Deus é Deus, né? E Ele fez as coisas do nada, né? Sem referência alguma. Ele simplesmente fez com que as coisas fossem criadas. Nós temos as coisas que Deus fez como referência. Nós temos as experiências da nossa vida como referência. Nós temos e precisamos adotar essas referências e aprender como é que nós tiramos um pedacinho de cada uma delas e formamos aquilo que nós estamos dispostos a formar, aquilo que nós estamos dispostos a criar. Eu crio personagens, crio soluções empreendedoras. Eu acredito que eu, como coach, eu sou um co-criador de soluções, um co-criador de realidades. É uma coisa que me empolga bastante, que eu gosto de fazer, que é as pessoas me contarem quais são os seus problemas e eu ser um co-criador, eu colaborar para a solução, para a criação da solução daquilo que ela está buscando. Então, dentro disso, o que eu faço como coach? Eu faço perguntas que vão provocar essa pessoa a pensar, porque na realidade o problema é dela. Ela precisa encontrar a solução para que isso faça total sentido, a ponto de ela tomar atitude para resolver. Se eu simplesmente vou lá e falo, vai lá e faz isso, isso e isso, o que você precisa é isso, é uma maneira muito preguiçosa de fazer com que as pessoas atuem. E as pessoas não agem bem quando elas são mandadas. Agora, quando elas entendem, puxa vida, eu entendi a solução, eu descobri, eureka, eu sei o que fazer, eu tive uma epifania. E eu gosto de levar as pessoas a pensar que elas criaram realmente uma solução e que elas são as protagonistas das suas próprias histórias, né? Então, isso tudo é criatividade, né? E criatividade, ela fez o mundo sair da caverna para a civilização. Então é algo admirável, é algo muito legal. Eu realmente espero que esse podcast esteja sendo gravado, porque esses dias atrás ele não estava gravando e eu gostei pra caramba desse podcast. Então, pessoal, acabei de chegar aqui na franquia. Que vocês possam ter um ótimo dia. Ele está gravando sim. Valeu, então. Até mais, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.